Eu sou o Dr. Alexandre Scott, médico especialista em cardiologia, médico especialista em terapia intensiva. E para vocês que são pais, assim como eu, estamos diante de uma discussão ainda em aberto, que é a segurança do retorno às aulas. Eu vou tentar aqui fazer essa discussão em cima da experiência de outros países versus a nossa prevalência, ou melhor, as nossas taxas de internação e taxas de óbito no Rio de Janeiro. O tópico 1, vamos falar sobre a situação do Rio de Janeiro. É muito difícil aqui no Rio de Janeiro e no Brasil falarmos de prevalência, que seria o ideal. A prevalência é a chance de uma doença ocorrer. Como eu vou saber a chance de uma doença ocorrer se eu não estou investindo o suficiente na detecção de novos casos? Então nós acabamos medindo o quê? A compilação do número de óbitos e a compilação das novas internações. Ou seja, estamos medindo a ponta do iceberg. Toda a nossa tomada de decisão, ela vai ser uma tomada de decisão tardia. E isso é um problema para responder essa questão da segurança do retorno às aulas. Por outro lado, nós observamos hoje uma realidade diferente nos hospitais da rede privada e nos hospitais da rede pública. Na rede privada, tivemos uma queda importante do número de casos, porém estamos diante de um platô. Ainda temos casos, tá? Porém sem aumento. E na rede pública, nós observamos ainda uma tendência lenta, mas progressiva do aumento do número de casos. Ou seja, a situação em nosso estado ainda não está sob controle. O tópico 2 que eu vou colocar aqui seria a experiência de alguns países. Exemplo, na Inglaterra, onde existe naturalmente um distanciamento, onde beijos e abraços são bem menos frequentes do que em países como aqui no Brasil, em Portugal, na Itália, Eles fizeram o retorno às aulas, mas com regras muito bem estabelecidas. Tá? O que não foi o mesmo sucesso em países como na França e como em Israel. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é o acometimento do coronavírus em crianças. Mesmo não sendo pediatra, eu vou falar de formas gerais. Tá? Os casos de infecção em crianças são muito menos frequentes do que em adultos. Tá? Além disso, a síndrome da resposta inflamatória multissistêmica, que seria um acometimento tardio do coronavírus em crianças, vamos colocar dessa forma, também ela é pouco frequente. Aí vocês vão me perguntar, poxa, se é pouco frequente o acometimento em crianças, tanto o acometimento agudo como essa síndrome um pouco mais tardia, por que não seria seguro o retorno às aulas? Pela capacidade vetorial de transmissão das crianças. Ou seja, entendam que o retorno às aulas, ele é um confinamento de pessoas, no caso de crianças, numa sala de aula. Pode realmente haver um aumento da circulação do vírus na população e uma nova onda de aumento com o retorno inadequado às aulas. E o terceiro tópico, com tudo, que seria a minha opinião final, com tudo isso que eu coloquei aqui, acho ainda no Rio de Janeiro inadequado, acho inseguro o retorno às aulas, diante de uma epidemia que não está controlada, diante de poucos investimentos em detecção de novos casos, o que vai fazer com que a nossa reação de retroceder ela seja tardia, e diante de alguns questionamentos que eu deixo aqui para as escolas, para os diretores das escolas. Primeiro, as cadeiras ficarão em que distância? Segundo, quem fará o controle do uso de máscaras? Com um adolescente, acho que é mais fácil. Agora, com uma criança de 4, de 5, de 6 anos,
Quem fará o controle nessas crianças do uso de álcool gel? Entenda, as crianças estão confinadas, juntas, né? Uma outra questão qual é o plano de ação, tá? De forma bem clara, que as escolas terão no caso de um novo caso, né? No caso de uma criança de fato infectada. O colégio será fechado, funcionários e crianças serão submetidos a exames. Diante disso tudo aqui que eu coloquei, eu acho ainda inseguro, prematuro o retorno à volta às aulas. Quem tiver alguma dúvida, será um prazer esclarecer, tá? Podem entrar em contato comigo nos meus canais, nas minhas redes sociais, @Dr. Alexandre Scott.